Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que nos reunimos aqui mais uma vez, nesta página virtual, neste centro espírita virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, ao nosso Pai de infinita bondade, misericórdia e amor. Agradecemos em especial pela dádiva da vida. Agradecemos a este mesmo Pai por nos conceder constantemente oportunidades para a nossa melhoria, para a nossa transformação, para a nossa iluminação espiritual. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor ou em suas biografias, cientificamente falando, já que o evangelho ou os evangelhos do Cristo, aqueles 4 que nós encontramos no Novo Testamento, são em realidade ali as atividades de Jesus juntamente com os discípulos e as pessoas que participavam daquela época. Em verdade, são biografias de Jesus como nós conhecemos nos dias de hoje. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória, estes abnegados companheiros que constantemente nos auxiliam durante o nosso caminhar aqui na Terra e no plano espiritual. E por último, não podemos deixar de agradecer de uma forma muito especial a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se esforçam para nos encontrarmos aqui neste ponto virtual, nesta sala virtual, para juntos realizarmos mais esta corrente magnética, este verdadeiro tratamento espiritual através dos estudos do Evangelho de Jesus. Porque, sem sombra de dúvida, esta busca constante por conhecer a verdade é o tratamento verdadeiro de que todos nós precisamos, porque a partir do momento em que conhecermos e praticarmos a verdade exemplificada por Jesus, sem sombra de dúvida, que não adoeceremos mais. Então é por isto que falamos constantemente, que aqui nos encontramos estudando e ao mesmo tempo em tratamento. E agradecemos de uma forma muito especial, como já dissemos, a todos vocês. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para este momento de estudo, de reflexões, este momento de tratamento espiritual. E hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo deste belíssimo livro de autoria do espírito Humberto de Campos, em parceria com Chico Xavier, Boa Nova. E o capítulo que estudaremos hoje é o capítulo de número 20. Em verdade, hoje, o capítulo de número 20, nós estudaremos uma primeira parte, porque dividimos este capítulo número 20 devido ao tamanho, ele é um pouco mais extenso do que os capítulos que estudamos anteriormente, até o capítulo 19, estudamos cada capítulo de uma vez. Então o capítulo número 20 ele é um pouco mais extenso e ele é muito cheio de informações, de belíssimos esclarecimentos. Então estudaremos hoje uma metade, ou seja, a primeira parte, e no nosso próximo encontro estudaremos a segunda parte do capítulo número 20. Mas antes de começarmos aqui a narrativa de Humberto de Campos, mais uma vez faremos a leitura do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, a mensagem de número 130, onde Carlos Torres Pastorino
nos chama atenção sobre o valor da vida, nos chama atenção em relação àquela porta falsa ou portas falsas que muitos de nós com certeza já usamos e muitos estão usando na atualidade ainda, que nós conhecemos com o nome de suicídio. Então aqui, Carlos Torres Pastorino nos chama atenção da seguinte maneira, neste capítulo 130 de Minutos de Sabedoria. Não pense você que abandonar a vida poderá resolver o seu caso. Que abandonar a vida através do suicídio, você irá resolver os seus problemas. Conforme nos informam fartamente os espíritos amigos, que ao invés disso, bem pelo contrário do que de resolver os nossos problemas, nós iremos criar problemas muito maiores, de soluções muito mais difíceis. Então é por isso que Pastorino nos fala, não pense que abandonar a vida poderá resolver o seu problema. Ao contrário, vai complicá-lo muito mais. Não seja covarde. Enfrente a luta que todos os seus esperam de você a coragem de lutar até o fim. Então aqui ele nos chama a atenção que todos os nossos entes, queridos ou não tão queridos, encarnados e desencarnados, todos eles esperam que nós lutemos até o fim com coragem. E ainda ele acrescenta, não fuja do campo de batalha justamente na hora em que o combate se torna mais aceso. Na hora que o combate se torna mais intenso, é o momento em que nós não podemos, de forma alguma, fugirmos aqui desta luta, que é o momento, ou são os momentos de maiores aprendizados para todos nós. Então é por isso que ele nos chama a atenção sobre esta necessidade de não fugirmos deste combate. Não fuja do campo de batalha. Seja corajoso, seja corajosa. Não fuja às responsabilidades que você assumiu. Então aqui ele nos chama a atenção para nós não fugirmos à responsabilidade ou às responsabilidades que nós assumimos em um determinado momento ou em vários momentos da nossa vida, durante a nossa trajetória até os dias de hoje, porque sem sombra de dúvida que a nossa vida, assim como esta que estamos vivendo, esta parte da nossa vida no corpo físico, toda a nossa vida ela é feita constantemente de escolhas. Então, se estamos passando por problemas, se estamos passando por provações, se estamos passando por dificuldades, ou que um dia venhamos passar por essas dificuldades, essas dificuldades são exatamente resultado das nossas escolhas. Então não podemos fugir do resultado das nossas escolhas. É por isso que Pastorino nos chama a atenção para não agirmos de forma covarde, não fugirmos à luta. Fechamos aqui este parêntese com Carlos Torres Pastorino para chegarmos no capítulo de número 20 do livro Boa Nova, Humberto de Campos e Chico Xavier, quando Humberto de Campos, falando acerca de Maria Madalena, ou de Maria de Magdala, porque aqui ela é conhecida, assim como encontramos na Bíblia, no Novo Testamento, quando se faz citações acerca de Maria Madalena, ela é conhecida pela sua cidade de origem, que era um vilarejo de pescadores próximo a Cafarnaum, aproximadamente 10 quilômetros de Cafarnaum, segundo os historiadores. Então, ela era de origem dessa cidade, deste vilarejo de pescadores, por nome Magdala. Por isso, Maria de Magdala, ou seja, Maria Madalena da cidade de Magdala, ou do vilarejo de Magdala. Então, aqui, Humberto de Campos começa a narrativa da seguinte maneira: Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do Reino não longe da vila
principesca, onde vivia entregue a prazeres, em companhia de patrícios romanos, e tomara-se a admiração profunda pelo Messias. Então aqui Humberto de Campos fala que o vilarejo de Magdala era como um vilarejo principesco, porque ela vivia, era uma mulher rica e vivia muito bem. Então o vilarejo era bastante movimentado, mas principalmente pelos patrícios romanos e pelos pescadores. Então por isso ele denomina aqui uma vila principesca. E ainda nos fala Humberto de Campos na sequência que novo amor é um questionamento da mente de Maria, que novo amor era aquele apregoado aos pescadores singelos por lábios tão divinos? Então ela questionava na sua consciência, na sua mente, após ter ouvido as pregações de Jesus acerca do amor, acerca da necessidade de aprendermos a amar e amarmos o nosso próximo. Então ela questionava a sua consciência, a sua mente, que amor era aquele que Jesus, que aqueles lábios tão divinos pregava aos pescadores tão humildes. E aí na sequência ele diz, até ali caminhara ela, ou seja, Maria de Magdala, sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com vinho de condenáveis alegrias. No entanto, seu coração estava sequioso e em desalento. Jovem e formosa. Então aqui Humberto de Campos nos fala que era uma mulher jovem e muito bela, jovem e formosa, emancipara dos preconceitos férreos de sua raça. Sua beleza, ou seja, ela se afastou da família devido, conforme ele nos fala aqui, devido ao preconceito da sua família, devido à vida que ela escolheu viver. Então ela se afastou da família. Sua beleza, então nos repete Humberto de Campos que era uma mulher muito bela. Sua beleza escravizara aos caprichos de mulher os mais ardentes admiradores. Mas seu espírito tinha fome de amor. Então aqui Humberto de Campos nos fala que ela estava cercada constantemente por ardentes admiradores, por patrícios romanos que também tinham muitos recursos. Então, mas mesmo assim, ela em espírito tinha fome, tinha sede de amor, e o profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Então, após ouvir pela primeira vez as pregações de Jesus, então o profeta Nazareno havia plantado em sua mente seus novos pensamentos acerca do verdadeiro amor. E ainda ele diz que depois que lhe ouvira a palavra, então, depois que ela ouviu dos lábios de Jesus as suas palavras, ela observou as facilidades da vida, que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal ao espírito sensível. Então aqui Humberto de Campos vai narrando como Maria de Magdala se sentia após ouvir Jesus falar acerca do amor verdadeiro. Então ela se sentia ali entristecida, entediada, e as facilidades da vida, que até então para ela era de alegria, agora era um tédio mortal ao seu espírito sensível. As músicas voluptuosas não encontravam eco em seu íntimo. Os enfeites romanos de sua habitação se tornaram áridos e tristes. Então aqui Humberto de Campos fala da riqueza da sua residência. Aqui ele fala de que ela, na sua habitação, na sua residência, tinha enfeites romanos de sua habitação, já não trazia mais alegria para ela tudo era tédio. Maria,
nos diz Humberto de Campos que Maria chorou longamente, embora não compreendesse ainda o que pleiteava o profeta desconhecido. Entretanto, seu convite amoroso parecia ressoar-lhe nas fibras mais sensíveis de mulher. Então ela não entendia, não sabia exatamente do que se tratava aquele convite de Jesus para a verdadeira vivência do amor. No entanto, ela parecia receber aquele convite, ressoava aquele convite nas fibras mais sensíveis de seu coração de mulher. E ainda diz: Jesus chamava os homens no sentido genérico, Jesus chamava os homens para uma vida nova. Então aqui ela chegou à conclusão, conforme anotou Humberto de Campos, que Jesus convidava a todos, assim naquela época como nos dias de hoje, Jesus convidava e continua convidando a todos nós, nos chama para uma vida nova, uma vida transformada. Então é preciso que façamos esforços. E esses esforços, sem sombra de dúvida, Maria de Magdala realizou. Ela realizou todos os esforços que estavam ao seu alcance. Assim como nós conhecemos também na história de Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso, quando transformado em Paulo de Tarso, também realizou esforços enormes para a sua transformação. Segundo os registros da história de transformações em uma única existência, segundo aqueles espíritos mais entendidos do assunto, Maria de Magdala e o apóstolo Paulo, que até então Saulo de Tarso, é a expressão, essas duas figuras de maior transformação em uma única existência, a prova de transformação em uma única existência, o maior salto em transformação. E que Maria de Magdala teria sido uma transformação, uma expressão de transformação, um símbolo de transformação ainda bem maior do que o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, quando ainda um doutor da lei, como Saulo de Tarso, ele tinha todo o conhecimento da lei antiga, da lei mosaica, e ela não conhecia nada da lei antiga. Então, a transformação dela foi um ato de heroísmo ainda maior, segundo os entendidos do assunto, ainda maior do que Saulo de Tarso, não diminuindo de forma alguma a transformação enorme de Saulo para Paulo. Então, aqui Humberto de Campos segue dizendo o seguinte: decorrida uma noite de grandes meditações, e antes do famoso banquete em Naim, onde ela ungiria publicamente os pés de Jesus com os bálsamos perfumados de seu afeto, notou-se que uma barca tranquila conduzia a pecadora a Cafarnaum. Então aqui Humberto de Campos faz uma citação de quando ela ungiu os pés de Jesus na cidade de Naim, e conforme a anotação de Lucas, esse encontro de Madalena com Jesus está no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, versículos 36 até o de número 50. Então, capítulo 7, versículo 36 a 50. Quando Jesus estava na casa de um certo Simão, não o Simão Pedro, mas o Simão, o fariseu, e entrou na casa dele esta mulher, que em verdade era Maria Madalena, e ungiu os pés de Jesus com bálsamos perfumados e também com o seu pranto, e enxugou os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. E aí nos diz Humberto de Campos que antes desse encontro dela com Jesus na cidade de Naim, já que a cidade de Naim era um pouco distante de Cafarnaum, aproximadamente, segundo nós encontramos hoje, aproximadamente 52 quilômetros de distância, a cidade de Naim, a cidade de Cafarnaum, ou seja, a distância entre uma e outra, aproximadamente 52 quilômetros.
Então ela foi visitar Jesus em Cafarnaum, na casa de Pedro, ali no quartel-general de Jesus, que era a casa de Pedro em Cafarnaum. Então nos fala Humberto de Campos que dispusera-se a procurar o Messias após muitas hesitações. Então aqui ele nos fala que depois de ela meditar bastante e ficar hesitada se ia ou se não ia, ou seja, com aquela dúvida enorme, se procurava Jesus ou não procurava, então ela resolveu ir. Mas só que ela questionava dela para com ela mesma como seria recebida pelo Senhor na residência de Simão Pedro. Como ela seria recebida? Seus conterrâneos nunca lhe haviam perdoado o abandono do lar e a vida de aventuras. Então aqui revela Humberto de Campos que, em verdade, Maria Madalena, ela morava no vilarejo de Magdala, aproximadamente 10 quilômetros de Cafarnaum, mas que a sua origem era de Cafarnaum. Aqui ele nos fala em relação aos seus patrícios, ou seja, ali os seus conterrâneos de Cafarnaum, que não haviam ainda perdoado o abandono dela, ou seja, quando ela saiu de Cafarnaum, indo para o vilarejo de Magdala, na sua vida de aventuras. Para todos, acrescenta Humberto de Campos, que para todos era ela a mulher perdida que teria de encontrar a lapidação em praça pública, que era o costume daquela época. Então aqui nos fala que ela, a mulher perdida, era ela uma mulher perdida que teria de encontrar a lapidação em praça pública. E aí nos diz Humberto de Campos que até a sua consciência também pedia que ela fosse lapidada em praça pública. Jesus, diz Humberto de Campos, que Jesus tratava a multidão com especial carinho, jamais lhe observara qualquer expressão de desprezo para com as numerosas mulheres de vida equívoca que o cercavam. Então aqui ela meditando acerca desse encontro que ela teria com Jesus, então ela percebeu ali na sua consciência que o que ela tinha visto em relação a Jesus com a multidão, que ele nunca tratava ninguém, e principalmente as mulheres, ele não tratava ninguém de forma grosseira, que tratava todo mundo, em especial as mulheres, tratava de forma carinhosa, de forma cortês. E ainda nos diz que, além disso, sentia-se seduzida pela sua generosidade. Então ela, meditando como seria esse encontro, e ao mesmo tempo ela se sentia seduzida pela generosidade de Jesus. E aí diz na sequência, se possível, ela continuava as suas meditações, se possível, desejaria trabalhar na execução de suas ideias puras e redentoras. Então aqui Maria de Magdala, antes desse encontro com Jesus na casa de Pedro em Cafarnaum, ela já tinha na sua consciência aquela disposição em realmente deixar toda a sua vida de riqueza, de luxo, para trabalhar na execução da semeadura das ideias de Jesus, ou seja, na semeadura da boa semente. E ainda ela se propunha a amar como Jesus amava, sentir com os seus sentimentos sublimes. Então ela estava disposta a aprender verdadeiramente a amar, aquele amor que Jesus ensinava e que continua a nos ensinar. E ainda diz Humberto de Campos que ela dizia para com ela mesma que, se necessário, saberia renunciar a tudo. E realmente ela fez isto. Renunciou a tudo. Tudo. E aí ela diz que valeria para ela as joias, as flores raras, os banquetes suntuosos, se ao fim de tudo isso conservava a sua sede de amor? Então ela questionava para com a sua consciência,
Do que valia tudo, toda aquela riqueza, as flores, as joias, os banquetes suntuosos, se ao final de todas aquelas festas que ela participava, ela continuava com sede de amor, o amor verdadeiro, que era o amor que Jesus ensinava a todas aquelas pessoas, a todos nós, aquela época, 2000 anos atrás, e continua a nos ensinar até os dias de hoje e pelos milênios sem fim que temos pela eternidade. E aí diz Humberto de Campos que envolvida por esses pensamentos, ou seja, aqui Humberto de Campos fez uma narrativa dos pensamentos de Maria, o que ela estava pensando antes de encontrar Jesus, inclusive como ela seria tratada por Jesus na casa de Pedro e também pelos familiares de Pedro e principalmente pelo próprio Pedro, como ela seria recebida. Então, envolvida por esses pensamentos profundos, Maria de Magdala penetrou o umbral da humilde residência de Pedro, onde Jesus parecia esperá-la, tal a bondade com que a recebeu num grande sorriso. Então aqui Humberto de Campos nos fala que Maria chegou à conclusão que Jesus a recebeu de tal forma como se ele a esperasse. Realmente ele estava a esperar Maria, porque ele sabia que Maria estava indo procurá-lo. E aí na sequência ele diz que a recém-chegada sentou-se com indefinível emoção a estrangular-lhe o peito. Vencendo, porém, as suas mais fortes impressões, assim falou em voz súplice, ou seja, em súplica para Jesus, feitas as primeiras saudações. Então aí começa o diálogo de Jesus com Maria de Magdala ou Maria Madalena. E aí Maria diz a Jesus: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora, e venho ao vosso encontro. Então aqui ela já diz a Jesus o que ela havia sentido, o que ela havia compreendido, o pouco que ela tinha compreendido acerca das palavras de Jesus, que eram palavras consoladoras, e por isto ela tinha ido ao encontro de Jesus. E aí diz Maria: tendes clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Então aqui ela já sabia que Jesus sabia tudo acerca da sua vida, porque ele possuía realmente a clarividência mais ampla acerca de tudo e de todos. Então tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma mulher filha do pecado. Então assim Maria se denominou, se classificou perante Jesus. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Sou uma filha do pecado e todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Entretanto, Jesus, observai, eu tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. Então aqui Maria já tinha esta certeza, já tinha esta consciência acerca da sua vida, acerca dos prazeres aqui do mundo. Então ela diz a Jesus que a existência dela, naquela vida física, no corpo físico, como todos os prazeres que nós encontramos e podemos encontrar aqui na Terra, tem sido estéril e amargurada. As primeiras lágrimas, nos diz Humberto de Campos, que as primeiras lágrimas lhe borbulharam dos olhos, enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita. Ela, porém, continuou. Então ela continuou a conversa com Jesus. Ouvi, disse Maria, ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. E hoje, aqui está Jesus, mais uma vez, junto de nós, a fazer o mesmo convite a todos nós.
para o Evangelho, para a prática do Evangelho em nossas vidas. E aí ela diz, desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? Já que eu sou filha do pecado e todos me condenam, será que Deus me aceitaria? Então este foi o primeiro questionamento de Maria de Magdala a Jesus. É o mesmo questionamento que muitos de nós ainda fazemos até os dias de hoje devido aos nossos equívocos. Será que Deus aceita os meus pedidos de desculpa, o meu pedido de perdão? Aceita eu na condição de uma das suas ovelhas? Aceita eu na condição de trabalhador da sua seara de amor? Então este foi o questionamento de Maria. Queria muito trabalhar na semeadura do Evangelho, desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus, nosso Pai de infinita bondade, me aceitaria como uma destas ovelhas, como uma destas trabalhadoras ou trabalhadores da seara do amor? O profeta Nazareno, nos diz Humberto de Campos, o profeta Nazareno fitou-a enternecido, sondando as profundezas de seu pensamento, e respondeu bondoso. Então prestemos atenção, é lógico, foram belíssimos questionamentos de Maria a Jesus, questionamentos lúcidos de Maria de Magdala a Jesus, e aí Jesus, com sabedoria, com bondade, começa a esclarecer Maria e a todos nós da seguinte maneira: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho. Maria, fique feliz porque você está no caminho certo. Você está querendo iniciar e já está iniciando um processo de transformação verdadeira. Então levanta os vossos olhos para o céu e fique feliz neste novo caminho, porque escutaste a boa nova do reino. Tu escutastes e entendeste o convite para a boa nova do reino, que Deus te abençoa as alegrias. E ainda ele acrescenta, acaso? Aí Jesus começa a fazer-lhe alguns questionamentos. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Este questionamento é o que precisamos fazer às nossas consciências, porque muitos ainda nos dias de hoje ainda pensam desta forma. Muitas religiões equivocadamente ainda pregam um pecado eterno, uma condenação eterna, um pecado sem perdão, aquele tipo de atitude que Deus jamais te perdoará. Não existe, conforme Jesus fala aqui a Maria e a todos nós, não existe, por mais monstruoso ou mais monstruosa que seja a atitude nossa de equívoco, não existe este pecado que não tenha condições de um dia nós corrigirmos e mudarmos a rota da nossa vida, ou seja, não existe um pecado sem perdão ou sem remissão. Então é que ele questiona Maria, acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Jamais receberia o perdão? Onde, questiona Jesus, onde então o amor de nosso Pai? Então o Pai é o infinito amor. Se ele condenasse qualquer das suas criaturas ao sofrimento eterno, por um equívoco, ou seja, por um pecado, onde estaria este amor? E ainda ele diz na sequência, ele faz mais um questionamento. Nunca vistes a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? Sobre uma casa em ruínas, ali uma tapera que já está ali toda sendo destruída, sendo transformada pelo processo natural ali da natureza. Então ali naquela casa em ruínas começam a nascer flores. Então aqui ele questiona, nunca vistes a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? Você
Você, eu, cada um de nós, em muitas situações, somos ou estamos nesta condição de uma casa em ruínas. Mas dependendo da nossa atitude, esta casa em ruínas poderá em breve começar a brotar flores, flores de transformação, flores de amor, de fraternidade, de caridade verdadeira. E aí ele diz na sequência que as ruínas são as criaturas humanas. Já que ele falou de uma casa em ruínas e flores, aí ele esclarece que as ruínas significam as criaturas humanas, porém, as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Então, sobre todas as falências, sobre todos os nossos equívocos e desventuras próprias, as bênçãos de Deus descem e chamam. Sentes hoje, diz Jesus a Maria, sentes hoje este novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora, ordena Jesus a Maria, caminha agora, sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Então Jesus pede, quase que ordena a Maria, para que ela aproveitasse aquela luz de sol que ela havia alcançado e caminhasse agora, sob a luz do sol, porque o amor cobre a multidão dos pecados. E aí acrescenta Humberto de Campos que a pecadora de Magdala, como falamos no início, o vilarejo de Magdala, que era uma vila de pescadores, que tinha uma distância aproximada de Cafarnaum de 10 quilômetros. Então, a pecadora de Magdala escutava o Mestre Jesus bebendo-lhe as palavras. Homem algum, ela meditava, homem algum havia falado assim à sua alma incompreendida. Os mais levianos, acrescenta Humberto de Campos, acerca dos pensamentos de Maria de Magdala, ali em frente de Jesus, na frente de Jesus, ouvindo seus esclarecimentos, que homem algum havia falado assim à sua alma incompreendida, que os homens mais levianos lhe pervertiam as boas inclinações. Ela tinha boas inclinações, mas só que os homens as pervertiam, ou seja, pervertiam essas boas inclinações que ela possuía já para o bem. Os aparentemente virtuosos a desprezavam sem piedade. Então, os levianos lhe pervertiam. Os que aparentavam ser verdadeiramente virtuosos não a auxiliavam, não a queriam por perto, ou seja, desprezavam sem piedade. Engolfada em pensamentos confortadores e ouvindo as referências de Jesus acerca do amor verdadeiro, Maria acentuou levemente. No entanto, Senhor, ela faz uma observação a Jesus. No entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Tenho amado e tenho sede de amor. E aí Jesus esclarece, sim, tua sede é real. Tua sede é real, porque até agora você ainda não amou verdadeiramente, nem foi amada. O seu amor, a sua sede de amor, realmente, ela é real. O mundo, esclarece Jesus a Maria e a todos nós, o mundo viciou todas as fontes de redenção e é imprescindível compreenda que em suas sendas a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita. Então aqui Jesus nos esclarece, conversando com Maria, que o mundo viciou todas as fontes das virtudes mais puras, as fontes, as sendas de virtudes da redenção, e estas virtudes de redenção, essas fontes de redenção,
para que possamos realmente marchar, é preciso fazer escolhas em caminhar por caminhos estreitos ou por portas estreitas, que é a prática do bem. E aí diz Jesus que geralmente um homem, uma criatura humana deseja ser bom. Geralmente nós desejamos, queremos verdadeiramente ser bons como os outros que já alcançaram esta condição, ou honesto como os demais. Todos nós pensamos, todos nós nos esforçamos, pelo menos um pouco, em sermos bons, em sermos honestos, e usando como espelho, como referência, outras criaturas que já alcançaram esta condição. No entanto, nos esclarece Jesus, no entanto, nos esquecemos que o caminho onde todos passam é de fácil acesso e de marcha, sem edificações. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. Então aqui Jesus nos fala desse desvirtuamento das verdadeiras virtudes, em que nós transformamos a virtude como sendo o da conveniência própria, em fazer uma caridade, mas por conveniência própria, aquela caridade egoísta, aquela caridade que não é uma verdadeira caridade, dando com a mão e querendo receber com a outra os lucros daquela caridade, ou receber com as duas. Então aqui ele nos fala desta forma, que a virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. Há os que amam, os que lhes pertencem ao círculo pessoal. Então aqui aquele amor exclusivista. Há os que amam aqueles que pertencem ao seu círculo pessoal. Há também os que são sinceros com seus amigos, os que defendem seus familiares, os que adoram os deuses do favor. Então aqui Jesus fala acerca de todos nós, aqueles que amam apenas aqueles que se encontram no seu círculo familiar, e olha lá, aqueles que são sinceros com seus amigos sinceros, aqueles que defendem os seus familiares, aqueles que adoram os deuses dos favores. E aí diz Jesus na sequência que o verdadeiro, que verdadeiramente ama, porém, aquele que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia. Aquele que verdadeiramente aprendeu a amar, ele conhece o verbo renunciar e pratica na sua vida o verbo renunciar na suprema prática. Então aqui ele nos fala que aquele que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção. Então aqui Jesus nos fala daqueles que já aprenderam a praticar a caridade verdadeira através da renúncia das coisas aqui do mundo e são plenamente ou podem alcançar em plenitude a felicidade e ter acesso às luzes da redenção. E ainda ele acrescenta que o amor sincero não exige satisfações passageiras que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Então, o amor verdadeiro, o amor sincero, não exige nenhuma satisfação passageira que se extingue no mundo com as primeiras ilusões. O amor verdadeiro trabalha sempre sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. Então este é o amor verdadeiro, o amor sincero, que trabalha sempre sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. Só o amor, esclarece ainda Jesus, que só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Só o amor que renuncia
sabe caminhar para a vida suprema. Maria, diz ainda Humberto de Campos, que Maria escutava embevecida, ansiosa por compreender inteiramente aqueles ensinos novos, interrogou atenciosamente. Então ela resolveu fazer a Jesus mais um questionamento da seguinte maneira: só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Então ela questionou a Jesus: só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? E aí Jesus segue esclarecendo a ela e a todos nós. E diz Humberto de Campos que Jesus teve um gesto afirmativo, ou seja, Jesus balançou a cabeça afirmativamente a Maria e continuou esclarecendo: Maria, somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. E aqui ele não está falando daquele sacrifício de simplesmente sofrer. Porque sofrer não significa verdadeiramente sacrifício. Porque sacrifício verdadeiro é aquele comportamento nosso em que nós adotamos, nos sacrificamos em prol de algo melhor para o futuro. Por exemplo, nós, na condição de pais, em muitas situações, nos privamos, nos sacrificamos verdadeiramente para que os nossos filhos alcancem uma determinada posição, os nossos filhos estudem e alcancem uma vida melhor aqui no mundo. Então, sem sombra de dúvida, este é o verdadeiro sacrifício. Não é simplesmente sofrer, mas o sacrifício verdadeiro nós almejarmos, nos sacrificarmos hoje, às vezes sofrermos hoje em prol de uma melhora para o futuro, uma melhora para o amanhã. Então aqui Jesus nos fala que somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Viver bem é saber se sacrificar em prol de uma vida melhor no futuro. Então hoje eu posso estar me sacrificando, você, cada um de nós, mas tendo a certeza que o amanhã, nesta existência ou numa próxima existência em corpos físicos, seja aqui na Terra ou em outros mundos, nós estaremos em uma condição melhor, porque nos sacrificamos, trabalhamos em prol da nossa transformação hoje. Então é preciso realizar este sacrifício pensando no amanhã. Não é simplesmente sofrer por sofrer, mas preparando um futuro ditoso, conforme nos fala Jesus. Viver bem é saber imolar-se, ou seja, é saber sacrificar, não simplesmente sofrer pelo sofrer. Acreditas? Questiona Jesus. Acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio tão só com os caprichos antagônicos e por vezes criminosos dos que se elevam à galeria dos triunfadores? Então será que o mundo realmente seria feliz desta forma? E ainda ele diz na sequência: toda luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Não são aqueles vitoriosos do mundo que trazem a luz do mundo para o mundo, conforme ele fala aqui, aquela galeria de triunfadores que, na verdade, em muitas situações são verdadeiros criminosos. Aqueles que trazem a luz para o mundo, via de regra, foram aqueles que verdadeiramente souberam imolar-se, que foram sacrificados. E ainda ele diz que um guerreiro coberto de louros ergue os seus gritos de vitória sobre os cadáveres que juncam o chão, mas apenas os que tombaram, apenas aqueles que tombaram, fazem bastante silêncio para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. Então, aqueles que tombaram é que verdadeiramente trazem para nós a mensagem de Deus. E aí diz ainda que o primeiro, ou seja, aqueles guerreiros
que gritam sobre os cadáveres que derrubaram, aqueles corpos que eles assassinaram, conforme Jesus nos fala aqui, aqueles primeiros, ou seja, os guerreiros, podem fazer a experiência para um dia. Agora, os sacrificados, aqueles que souberam se imolar ou imolarem-se, os segundos constroem a estrada definitiva na eternidade. Em que posição nós precisamos estar? Na condição desses que se sacrificaram ou que foram sacrificados, ou nesta condição de guerreiros do mundo? Então é preciso que meditemos acerca disto e acerca destas palavras de Jesus. E encerrando esta primeira parte do estudo, das reflexões deste capítulo número 20, ainda Humberto de Campos nos diz: na tua condição de mulher, ainda diz Jesus a Maria, na tua condição de mulher, já pensaste no que seria o mundo sem as mães? O que seria o mundo sem as mães? Ou seja, sem as mães não existiríamos, não estaríamos aqui, porque conforme nos dizem os espíritos amigos, as mães, as mulheres, são este único meio de transporte que nós temos para nos transportar do mundo espiritual, simbolicamente falando, nos transportar do mundo espiritual para o mundo físico, ou seja, nos concedendo uma nova oportunidade do renascimento em um novo corpo físico, ali frágil, de uma criancinha, passando em primeiro lugar pelo ventre de uma mãe, pelo útero de uma mulher. Então aqui ele questiona: na tua condição de mulher, já pensaste no que seria o mundo sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício? E ainda diz Jesus, mais um questionamento: não são elas, não são as mães, as mulheres, as cultivadoras do jardim da vida, onde os homens travam a batalha? Se não fosse a minha mãe, com certeza eu não estaria aqui falando neste momento. Se não fosse o heroísmo da minha mãe, que me deixou nascer mais uma vez neste corpo físico, com certeza eu não estaria aqui conversando com vocês. Então ele diz na sequência que muitas vezes o campo enflorescido se cobre de lama e sangue. Entretanto, na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina que espalha sobre um cemitério os lírios perfumados de seu amor. Então são as mães, são as mulheres mães, sejam mães biológicas ou mães pelo coração, são estas mulheres, são as mães, o amor de mãe, o amor das mulheres, que este amor é o amor que mais se aproxima do amor de Deus, conforme aqui nos fala Jesus, que nessa tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina que espalha, mesmo sobre um cemitério, os lírios perfumados de seu amor. Maria de Magdala, ouvindo aquelas advertências, começou a chorar, a sentir no íntimo o deserto da mulher sem filhos, porque Maria de Magdala não tinha filhos e não poderia ter filhos. Ela era estéril. Então aqui ela começou a chorar, a sentir no seu íntimo o deserto da mulher sem filhos. Por fim, exclamou: desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Então, atraindo-a brandamente a si, o mestre acrescentou. E aqui iremos encerrar as nossas reflexões com esta última frase de Jesus, nesta primeira parte deste capítulo. Então, Jesus
abraçando Maria afetuosamente, fraternalmente, acrescentou: E qual? E qual das mães será maior aos olhos de Deus? Então aqui Jesus faz um belíssimo questionamento a Maria e a todas as mulheres que não tiveram a oportunidade de, nessa existência física, ser mãe biologicamente falando. Então aqui Jesus questiona Maria: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? Aqui se devotou somente aos filhos de sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? Então aqui Jesus faz este belíssimo questionamento: a qual destas mães será a maior perante Deus? Aquela que dedicou exclusivamente a sua dedicação, o seu amor, apenas aos seus filhos biológicos, os filhos da sua carne? Ou aquelas mães que, mesmo sendo mães biológicas ou não sendo mães biológicas, dedicou a sua vida, o seu coração, o seu amor aos filhos das outras mães? Então este é o belíssimo e profundo questionamento de Jesus a Maria e a todos nós, seja homem, seja mulher. Porque qual será o pai verdadeiramente, aquele pai maior aos olhos de Deus? É aquele pai que se dedicou apenas aos seus filhos biológicos, ou aquele pai que também se dedicou aos filhos de outros pais que estavam em necessidade? Então aqui encerramos esta primeira parte destas nossas reflexões, destes nossos estudos singelos, deste verdadeiro tratamento para as nossas almas ainda adoentadas aqui neste mundo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, e sem sombra de dúvida que ser mãe, ser pai aqui na Terra é uma verdadeira dádiva, conforme a nossa irmã Iracema aqui está falando, Iracema Rosa. Ser mãe é uma verdadeira dádiva, sem sombra de dúvida, é uma dádiva divina. Ser esta guardiã da vida, porque as mulheres, as mães, são verdadeiras guardiãs da vida que pertence a Deus e que Deus entrega provisoriamente sob a guarda das mães a vida que lhe pertence. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão por mais este encontro, mais esta oportunidade de vibrarmos juntos acerca do Evangelho do Cristo. Até breve, meus irmãos e irmãs.